You break the habit. Neste vídeo, apresentaremos uma proposta de aula prática de matemática voltada para o ensino médio. O tema abordado é modelagem prática de matemática e medição de alturas com teodolito caseiro, dentro da disciplina MA37, modelagem matemática. Vamos mostrar como podemos medir a altura de objetos de difícil acesso usando o teodolito caseiro que nós mesmos construímos. Além de aprender a usar esse instrumento, vamos aplicar o conceito de trigonometria e calcular alturas de uma maneira prática e divertida. A habilidade do nono ano que iremos trabalhar com essa atividade é a EF09MA12, que trata sobre relações métricas no triângulo retângulo. Com o teodolito, nós posicionaremos o observador de maneira que ele consiga observar o topo do objeto e assim conseguimos formar um triângulo retângulo, onde o cateto oposto será a altura do objeto que desejamos calcular. A distância, representando aqui o cateto adjacente, será medida através de uma trena. E esse ângulo, o ângulo teto, será medido utilizando o nosso teodolito caseiro. O observador se posicionará de maneira que consiga alcançar o topo do objeto e assim nós teremos essa relação do cateto oposto sobre o cateto adjacente, ou seja, a tangente do ângulo teto. Logo, para descobrirmos a altura desse objeto, basta multiplicar a tangente do ângulo encontrado pela sua altura. Fazendo os cálculos necessários, descobriremos a altura H. Por fim, basta somar essa altura encontrada à altura do teodolito. Assim, teremos a altura que estávamos procurando do objeto inalcançável. No vídeo a seguir, você vai ver como montar esse teodolito caseiro. Antes disso, você precisa saber que a invenção do teodolito é atribuída ao matemático inglês Leonard Digges, servindo de base para avanços posteriores na instrumentação geográfica e cartográfica. Agora, para a montagem do teodolito, precisaremos dos seguintes materiais: transferidor, papelão, canudo, tampa de refrigerante. Agora, você vai recortar o papelão neste formato. Depois você vai colar o transferidor no papelão. Em seguida, vai parafusar a tampa de refrigerante de modo que ela fique móvel, assim como consta na imagem. Agora você vai pegar uma chave de fenda, esquentá-la e fazer um furo na tampa de refrigerante, de modo que o canudo atravesse a tampa. E como a tampa vai ficar móvel, o canudo vai servir para a medição dos ângulos. Fixaremos a estrutura de papelão numa estrutura de MDF. E vamos pegar outra tampa de refrigerante, perfurá-la e fixar outro parafuso. Colocaremos também um nível para ajudar a deixar o teodolito sempre na posição horizontal. Concluído o teodolito, podemos fixá-lo em uma tampa de refrigerante ou em um tripé. Desta forma, está concluído o nosso teodolito caseiro. Vamos ver agora uma aplicação prática desse teodolito caseiro, onde iremos calcular a altura de uma caixa d'água aqui da escola.
Bom, pessoal, de posse das informações que foram coletadas pelo nosso colega lá na medição da altura da caixa d'água, nós obtemos os seguintes dados. Através do nosso observador, com a altura de 1,49 do nosso teodolito, foi capturado um ângulo de 37 graus a partir de uma determinada distância de 7 metros do ponto do observador até a nossa caixa d'água. E aí, a partir desses dados, nós podemos estimar a nossa altura, que foi chamada aqui de H1, que ainda não é a nossa altura real da nossa caixa d'água, por conta que nós temos que somar com a altura do nosso teodolito. Então, utilizando a nossa fórmula, que já está aqui modelada, nós temos o seguinte: a nossa altura vai ser o quê? Vai ser a tangente do ângulo que foi encontrado pelo nosso observador, que é um ângulo de 37 graus, multiplicado pela distância, que foi a distância de 7 metros do observador até a base da caixa d'água. Substituindo os nossos dados, nós temos o seguinte: a nossa altura 1 vai ser igual à tangente do ângulo θ, que no caso é 37, vezes a nossa distância de 7 metros. A tangente do nosso ângulo é 0,753. Substituindo a tangente, podemos fazer o nosso produto de 0,753 pela nossa distância, e aí nós obteremos que H1 terá aproximadamente 5,27 metros. Mas lembremos que isso ainda não é a nossa altura real da nossa caixa d'água, porque nós temos que somar com a altura do teodolito para assim obtermos a altura final, estimar a altura final, que é a altura da nossa caixa d'água. Então, somando o nosso valor H1 encontrado de 5,27 metros com a altura do teodolito de 5,49, nós obtemos a estimada altura da caixa d'água de 6,76 metros. Bom, pessoal, e aí podemos perceber que, através da nossa experiência, que o uso do teodolito artesanal pode sim ser considerado uma ótima forma de desenvolver o raciocínio matemático dos alunos, promovendo assim a investigação e a estimativa e a compreensão das relações métricas do triângulo retângulo. E assim nós finalizamos a nossa prática, esperando que este vídeo sirva de inspiração para outros professores a realizar atividades como esta, para que com isso torne o ensino da matemática mais envolvente e que através disso acabe conectando com o cotidiano dos nossos alunos. Obrigado.